Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso. Nuno, começamos necessariamente pelo acordo que o mundo aguarda e do qual há novidades. Qual há novidades? Eu acabo de receber aquilo que é suposto ser o texto, em 10 pontos. Eu devo começar por dizer que no domingo, no Guerra Fria, a informação que eu tinha é que o acordo seria aprovado e assinado eletronicamente às 5 da manhã de Lisboa. E foi assinado às 4 da manhã de Lisboa. Eu tinha dito às 4 e foi assinado às 5. Quer dizer, o compromisso do Trump era que seria assinado antes de acabar o seu dia de anos. E, portanto, como sabes, a diferença horária entre os Estados Unidos e Portugal é de 5 horas. O que é que me foi dito sobre o conteúdo? Primeiro, um esclarecimento importante. O que se diz aqui é que haverá fim de hostilidades no Golfo e também no Líbano, mas não se fala na retirada. Fala-se no fim de hostilidades, portanto, fim de hostilidades entre Israel e o Hezbollah, mas não na retirada. Segundo... Apesar do raspanete de mais um de Trump, pronto, não é? Foi como foi dito aqui. Depois, o Irão não construirá, nem adquirirá nenhuma arma nuclear. Portanto, não só não pode fazer, como não pode comprar ou ter cedência de alguém. A remoção do urânio enriquecido a 60% será feita em cooperação com os Estados Unidos. Portanto, entre o Irão e os Estados Unidos. Mas terá que ser removido. Portanto, a palavra aqui é remoção. As necessidades futuras do Irão no enriquecimento civil serão discutidas. O status quo do nuclear civil iraniano será mantido até ao fim das negociações. Haverá um fim do bloqueio. Não haverá reforço militar americano na região durante as negociações, mas não há retirada, não há reforço militar. Depois, será assegurada a passagem pelo estreito, sem portagens, também muito importante. O uso de fundos congelados só será possível com a execução deste memorando, então já vamos ver também à frente. A retirada das forças americanas nos porta-aviões e os navios anfíbios será feita 30 dias depois do acordo final, que se espera que seja feito daqui a 2 meses. Haverá um plano de 300 mil milhões de dólares para a reconstrução do Irão. Não se diz aqui quem é que vai pagar isto, mas a versão americana é de que serão empresas privadas, já estão a ser contratadas. O Irão pode vender petróleo durante este memorando, e depois, muito importante, o estreito é definido como sendo administrado pelo Oman e pelo Irão, e não apenas pelo Irão. Permite-me uma metáfora imobiliária, mas ainda é um contrato de promessa, isto não é a escritura. Ainda é um contrato de promessa, agora não me vais perguntar se alguém violar, se paga o sinal em dobro. Agora, há duas coisas aqui que não são contempladas, nem o plano de mísseis do Irão, nem o apoio do Irão aos chamados grupos da resistência. Já agora, muito rapidamente, só para te dizer que o Trump já tinha mais ou menos falado sobre isto nesta conferência que eu vou aqui mostrar, do G7, em que ele diz que só há dinheiro para o Irão se o Irão se portar bem. Vamos ver aqui. Ele diz, isto é uma... Está aqui a ouvir o som? Portanto, ele no fundo diz, isto é um acordo comportamental. Depende do comportamento do Irão. Só há dinheiro se portarem bem. É uma declaração um pouco paternalista, não é? É uma declaração a Donald Trump. Depois, não haverá, portanto ele diz aqui a seguir, não haverá nuclear militar iraniano, e ele depois explica aquilo que eu acabei de dizer, portanto, nem construção pelo Irão, nem compra de uma arma nuclear. Este memorando foi explicado em Teherão ontem ao corpo diplomático. Vamos mostrar aqui uma imagem. Aqui está o corpo diplomático representado em Teherão. Foi o ministro dos Estrangeiros iraniano que está a ser acusado pelos extremistas, ou fundamentalistas, ou como queiras chamar, de ter traído a pátria iraniana. Depois vamos sabendo de coisas que antes não conhecíamos. Por exemplo, está agora a correr este cartaz, que é um cartaz que diz que o Irão
sacrificou pelo menos 2 tripulações de caças-bombardeiros Sukhoi 24 ao tentar atacar o Qatar, sabendo que era uma missão suicida. Os aviões foram abatidos, caíram no mar, e estes são alguns dos oficiais que morreram. Fala-se aqui, deram-me os nomes de alguns deles: Majid Dashtian, Javad Salehi e Kazemi Baruchian. São considerados mártires numa missão declarada inútil. E depois o calendário das exéquias do imã Khamenei, onde aparentemente vai aparecer pela primeira vez o atual líder supremo, o que é para mim também um sinal, obviamente, de que já não estamos numa fase de guerra declarada. De qualquer forma, sem ser de toda uma capitulação, o Irão sai deste conflito pela porta baixa, mas no quem manda agora vem a grande questão, que é os Estados Unidos ou Israel, não é? É verdade. Israel, neste conflito todo, é curioso porque, como tu sabes, nos países ocidentais, ou na opinião pública e alguma opinião publicada, o que se diz é que isto foi uma guerra a reboque de Israel, ou seja, que o Trump foi a reboque de Netanyahu. O que se diz em Israel é o contrário, é que isto é uma guerra em que o Netanyahu teve sempre que fazer aquilo que o Trump lhe mandava e não aquilo que verdadeiramente desejava. O Israel vê aqui, eu vou traduzir de uma mensagem que recebi agora, Israel vê 2 arenas de combate. Uma é o Irão e outra é o Líbano. E eles dizem, a arena do Irão é com os Estados Unidos, a arena do Líbano é connosco. E dá a sugestão nesta mensagem que foi enviada, é que o Irão poderá ser combatido através do Hezbollah se forem fornecidos mais meios a este senhor, que é o presidente do Líbano, o presidente da ONU. Portanto, o que Israel está a dizer é que se houver mais meios, o Estado libanês pode desarmar o Hezbollah. Eu lamento informar que isto já foi tentado e não foi conseguido. Já foi tentado no passado e não foi conseguido. E já agora é curioso porque o Trump vem com outra ideia. Vamos também mostrar aqui o vídeo. A ideia do Trump é esta: quem vai tratar do Hezbollah no Líbano, diz ele, não é Israel, que não tem conseguido. Portanto, ele até diz uma coisa, ele diz assim: mas porquê é que eu vou destruir um prédio de 10 andares se só quero apanhar uma pessoa? Nos outros 9 andares podem estar a viver pessoas que não têm nada a ver com o Hezbollah. Portanto, ele diz que quem vai tratar disto é a Síria. Ele diz, a Síria neste momento é governada por um senhor que ele diz que foi posto no poder por mim, Trump, e pelo presidente da Turquia, e este senhor não gosta do Hezbollah e sabe como é que se vai desarmar o Hezbollah. Primeira vez que eu vejo esta afirmação e que foi feita também há poucas horas. Depois, quem está insatisfeito, obviamente, é uma parte do governo israelita, também Netanyahu, obviamente, mas sobretudo o Ministro da Segurança, Ben-Gvir, que é uma pessoa dada a muitos sucessos e que reagiu ainda antes do Primeiro-Ministro reagir, que é uma coisa também que eu acho espantosa, dizendo que Israel tem que passar a viver sozinha, sem depender de forças externas. Também já levou raspanetes de Netanyahu. Também, várias vezes, mas estes raspanetes são raspanetes fungíveis, quer dizer, por isso simplesmente não aterram em sítio nenhum. Grande pergunta. Como é que reagirão as Forças Armadas de Israel? Não estou a falar dos políticos, estou a falar das Forças Armadas e dos seus generais. Temos aqui algumas Forças Armadas a entoarem um cântico antes de partirem para o combate, porque não te esqueças que os militares israelitas, apesar de terem uma tradição de obediência ao poder civil, são pessoas também com as suas casas, com as suas famílias e que provavelmente não querem combater numa guerra que seja inútil. E, portanto, é também interessante saber o que é que os militares israelitas vão dizer em relação a isto tudo. No plano diplomático, Israel está à procura de novos aliados, para não ficar totalmente sozinho. E quem é que foi buscar para já? A Somalilândia. Tens aqui uma reunião em Israel. A Somalilândia é o quê? É um dos 3 estados, ou pseudo-estados, que sucedeu à Somália. Tens a Somália, tens a Puntlândia e tens a Somalilândia. A Somalilândia estabeleceu relações diplomáticas com Israel, sendo, essencialmente, uma nação islâmica. Apesar de ter um nome que parece saído dos filmes da Disney, parece um nome a fingir. Vamos ao nosso barómetro. Não dês ideias. Onde há coisas que... É que se aparecer agora um filme chamado Somaliland, já sabe quem foi logo. Quem é que deu a ideia? Vamos àquilo que tu consideras que está a subir, portanto, fatores positivos e negativos no nosso barómetro, e pões a subir Donald Trump. Trump e CIA nesse sentido de companhia. Quem é a companhia de Donald Trump? É o Trump propriamente dito, a sua personalidade é a principal aliada, depois a seguir o Irão responsável, como ele diz, ou seja, as pessoas que dentro do Irão
ajudaram a fazer este acordo. Ele diz aqui na reunião do G7, diz uma coisa curiosa, diz assim, dizem que não houve mudança do regime no Irão, mas houve. Nós acabámos com a primeira geração de líderes, depois acabámos com a segunda geração de líderes, depois acabámos com a terceira, quase, porque metade dela decidiu ser racional e está agora a trabalhar connosco. E ele diz uma coisa, se não tivesse havido esta transformação forçada, não tinha havido acordo. É uma das coisas que ele diz e, portanto, ele diz que as atuais pessoas com quem ele está a falar no Irão são pessoas extremamente razoáveis, extremamente racionais, com quem se pode falar e faz-nos um grande elogio, portanto, faz parte da companhia. A companhia ainda tem a ver com os aliados do Golfo, que aparentemente, pelo menos em declarações públicas, incluindo o Ministro dos Estrangeiros da Arábia Saudita, que veio a Lisboa hoje, todos eles apoiam este acordo. Portanto, os aliados do Golfo, aqueles que estão ali mesmo ao pé, na linha da frente, todos eles apoiam. Portanto, parecem-me estar a subir. Isto não implica nenhum juízo moral da parte de ninguém, significa apenas que aqueles que diziam que não ia haver um acordo enganaram-se, e aqueles que diziam que os países iam ficar todos divididos por este acordo também se enganaram. Agora, podes-me perguntar o que é que vai acontecer a seguir, não faço a mínima ideia, nem me parece que alguém possa dizer. Vou-te pôr ainda uma outra entidade a subir, que é o Japão. O Japão, que eu agora chamei aqui o Japão europeu. Sobretudo na figura da fortíssima Primeira-Ministra. É verdade, que tem feito subir, eu diria, a fibra moral dos japoneses. Não é só o futebol, onde a equipa se transforma também, mas neste acordo de investimento com o Reino Unido, que bem precisa de dinheiro neste momento, são 24 mil milhões de dólares de investimento nas novas tecnologias. E depois esta viagem pela Europa, não só ao G7, em avião, mas também prestando homenagem ao soldado desconhecido no Reino Unido e, portanto, e depois também prestando homenagem ao soldado desconhecido em Itália. Portanto, este Japão, que se afirma hoje como um grande aliado da Europa, é também para mim uma potência a subir. A descer, voltamos a uma palavra que já usámos aqui com grande ironia, que é o multiculturalismo russo, a que voltas, não é? Sim, senhor. O multiculturalismo russo, que foi infelizmente celebrado numa moeda cunhada pelo Estado português, é aqui mostrado na sua plenitude com este ataque de um drone de Geran 2 russo a esta catedral, a catedral do chamado adormecimento e subida aos céus de Maria, mãe de Jesus de Nazaré. Este edifício fica no complexo chamado Pechersky Lavra de Kiev e é considerado um símbolo sagrado por todos os cristãos ortodoxos de todo o mundo. Sejam de Moscou, sejam de Alexandria, sejam da Europa Oriental, sejam da Grécia, sejam da Ucrânia, obviamente. Os russos, vendo que isto era um grande escândalo, quer dizer, terem atacado um símbolo que é também um símbolo para a Rússia, vieram dizer, isto não fomos nós, isto foi um míssil Patriot americano que tinham defeito e caiu em cima de coisa. O problema é que foram logo apanhados na curva, como se costuma dizer, porque foram encontrados aqui já os restos do Geran 2, portanto o tal drone que caiu sobre o telhado e que incendiou o telhado. Felizmente que a igreja onde isto caiu conseguiu salvar-se, mas há danos substanciais. É curioso que junto mesmo a esta igreja, muito perto, fica o túmulo de Yuri Dolgoruki, que vou mostrar aqui, que foi príncipe de Rostov e de Suzdal, um suzerano do século XII, que é um homem que esteve na origem da construção da cidade de Moscovo. Quando Moscovo ainda era uma aldeia, começou a ser povoado no sentido de ser uma grande capital. Este homem, que diz muito aos russos, está também aqui sepultado e isso parece não ter impedido o ataque. Depois, para te mostrar uma outra coisa, a Rússia celebrou muito os seus bloggers o ataque a esta fábrica, a fábrica de Burevestnik, que é uma fábrica que fica em Kiev, que os russos celebram, nos bloggers russos dizem, é a maior fábrica de radares navais do mundo, ou pelo menos do mundo de expressão oriental. Só que o problema é que esta fábrica, que foi realmente já uma grande fábrica de radares, estava desarticulada desde 2008. Era conhecida por ter 2 portas abertas, onde as pessoas iam roubar material, quer dizer, e este é o estado da fábrica. Portanto, foi esta fábrica um ataque inútil, não é? Que a gloriosa Força Aérea Russa, multicultural, destruiu. Os ucranianos, como sabes, responderam hoje de manhã e atacaram uma das principais refinarias de petróleo da Rússia, em Moscovo, por onde passam 40% das necessidades de Moscovo em petróleo.
foi destruída a unidade central, o que provocou, sabemos isso, tive a confirmação há uma hora, que esta refinaria acaba de parar, está paralisada. Portanto, esta é a resposta, digamos assim, assimétrica à multiculturalidade russa. No Mal da Fita, Nuno, vamos falar de algo que começou com uma espécie de rastilho lançado pela Austrália, Exato. a que depois muitos países foram aderindo. Estou a falar desta proibição das redes sociais a menores de 16 anos. Exato. O Reino Unido decidiu agora também entrar nessa proibição. A proibição é devida, segundo o Reino Unido diz, ao facto de os menores britânicos entre os 9 e os 13 anos serem os maiores consumidores das redes sociais, passando cerca de 9 a 12 horas em frente dessas redes. Há uma criança que é entrevistada, aliás, com muita piada na BBC, que pergunta-lhe quanto tempo é que estás em frente do computador nisto? 9 horas. E o que é que vais fazer agora? Agora vou olhar para a parede. Mas é curioso que este mal da fita, portanto, as redes sociais, já penetraram o próprio cinema. O filme Toy Story 5 vai ter como vilão as redes sociais. Repara, os brinquedos eram brinquedos normais e agora é recebido um terminal de rede social que se infiltra no mundo dos brinquedos e o dinossauro diz logo, extinção outra vez? Não. E o filme é muito engraçado, merece ser visto. Agora, a grande questão é, isto é baseado em dados fidedignos sobre a alienação das crianças ou o crescimento prejudicial ou não? Porque o Emmanuel Macron saudou esta medida dizendo a Keir Starmer, bem-vindo ao movimento. Eu espero que isto não seja um movimento, que seja algo com os pés na terra e agora aparece aqui o Ronaldo com os pés na terra. Sempre que se fala em pés, há de aparecer o Ronaldo. Mas espero que seja realmente um movimento, não seja um movimento, mas seja um mecanismo provado de proteção das crianças. Vamos ao nosso hotspot. Não sei se vais para o Ronaldo, mas necessariamente não. Vamos para o futebol. Não é? Vou chamar isto de bolas para a política, porque realmente a política está a entrar neste Mundial, sobretudo em torno do Irão. Tu tens aqui os iranianos a serem muito mal recebidos por outros iranianos que são adeptos de uma revolução no Irão contra os ayatollahs e que se manifestaram com a velha bandeira do Irão. Depois esta bandeira não pôde entrar nos estádios, a FIFA impediu que esta bandeira fosse mostrada nos estádios. Vamos ver aqui iranianos que protestam pelo facto de não terem podido mostrar a sua bandeira. E depois, no jogo contra a Nova Zelândia, metade do estádio saudou a equipa, a outra metade apupou a equipa. Não se percebe se estavam a apupar a equipa ou a bandeira oficial, mas vamos ouvir aqui um bocadinho. Foi uma grande confusão. Um palco político, sendo que os coitados dos jogadores não conseguem ficar muito tempo no mesmo sítio, eles só podem jogar e têm que voltar a sair dos Estados Unidos. É verdade. E vamos para os contagiados? Vamos para os contagiados. Estás a conduzir. É que eu acho que tens toda a razão. Vamos a isso. Mas, portanto, falando das coisas que influenciam Portugal e vice-versa, no estrangeiro, vamos começar por mostrar aqui a segurança da equipa portuguesa na Flórida. Estamos a ser muito bem tratados e também a ser muito bem protegidos. Acho que podemos mostrar aqui, que está comitiva. Depois, esta sim é a fotografia do Ronaldo. O Ronaldo parece que terá ontem saltado cerca de 2,30 m num treino, não sei se é verdade ou não, parece estar em grande forma. Eu inventei aqui um slogan para a seleção que é contra os canhões, marcar. Pronto, é a minha pequena contribuição. E depois acho espantoso que alguém pergunte porque é que nós estamos contentes com o empate de Cabo Verde. Cabo Verde, para além de ter 7 jogadores que foram convocados que jogam em equipas portuguesas, tem um grande guarda-redes que joga na 2ª Divisão Portuguesa, fala português, todos eles falam português de fina água. Grandes poetas e grandes escritores cabo-verdianos são também dos maiores da língua portuguesa. É um país da CPLP, portanto não acho que tenhamos que explicar mais. E depois, são um país de grande imigração para os Estados Unidos. Vê aqui a festa que se fez em Boston, mesmo com polícias que se calhar também são cabo-verdianas, em torno deste empate com sabor a vitória. Nuno, penso que vais ter que tomar opções agora para... Sou muito bom em opções e se calhar, então vou fazer o seguinte, se calhar ia aqui diretamente para a frase, ou o pensador, aquilo que eu chamo o pensador, queria salientar aqui 2 frases.
ainda sobre o chamado multiculturalismo russo e aquilo que se passou em Kiev em relação à Catedral. Eu acho que podemos mostrar aqui as frases. Uma frase é uma frase do responsável máximo espiritual da Igreja Ucraniana Ortodoxa, Epifânio. Ele diz o seguinte: arde o telhado de um dos lugares mais sagrados do mundo cristão, a Catedral da Assunção. Oramos pela salvação do santuário, ou oremos pela salvação do santuário. É outro crime russo contra a humanidade, a história e a religião. Mas sobre estes mesmos ataques, a lógica foi também explicada por um dos grandes propagandistas do Kremlin, e se eu agora pudesse aumentar para eu conseguir ler em boa ordem, é o senhor Soloviev, que diz o seguinte: residentes, evacuem a vossa capital. É Kiev a mãe das cidades russas? Historicamente, sim. Portanto, trata-se de um lugar consagrado? Não, é um sítio desacralizado. Portanto, vamos purificá-la com o fogo e depois reconstruímos. Com a declamação de Nuno Rogério, despedimos-nos até ao próximo Jogos de Poder. Até à próxima. Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso.